A Federal ouve novamente o hacker Walter Delgatti Neto, que já tinha prestado depoimento na última quarta-feira. A repórter Janaína Camelo de Brasília traz as últimas informações. Qual foi o motivo para ele voltar a prestar esse esclarecimento? Lembrando que ontem ele também esteve na CPMI. Janaína. Pois é, né, Tiago? Ele foi chamado mais uma vez para esclarecer aqui o que ele falou ontem na CPI. Como você disse, ele já tinha prestado depoimento à Polícia Federal e aí ontem ele prestou o depoimento na CPMI, só que as informações que ele deu lá na comissão foram um pouco diferentes do que ele já tinha falado à PF. Então, por isso, ele foi chamado aqui novamente à sede da Polícia Federal para esclarecer essas contradições, né? Mais cedo, quem apareceu por aqui foram os advogados de Delgatti. A gente gravou com eles. Vamos ouvir um pouquinho. Primeiro, a gente vai ouvir algumas sonoras. A primeira deles, o advogado diz o seguinte, que eles foram pegos de surpresa nessa nova convocação aqui para depoimento na Polícia Federal e não sabe o que vão perguntar para ele. Vamos ouvir o que ele disse? Fui pego de surpresa também, fui pego de surpresa. Não sei qual é o assunto, do que se trata, quais são os questionamentos que a autoridade policial procura. Sinceramente, fui pego de surpresa, vou avaliar qual vai ser os questionamentos e com essa avaliação a gente decide se o Walter fica em silêncio ou se ele continua colaborando com a justiça. Com relação a Carla Zambelli não, mas com relação aos demais envolvidos, o ministro e Bolsonaro, ele não tinha relatado isso a nenhuma autoridade. Ele também disse que não tem provas da conversa com o Bolsonaro, porque no dia ele foi orientado a colocar o celular no modo avião. Vamos ouvir aí o que ele disse. Obviamente que uma conversa com Jair Bolsonaro num telefone em que Carla Zambelli acabou de inserir um chip, obviamente que ele não tem prova com relação a isso. É apenas o testemunho dele. O Walter naquela oportunidade, inclusive ontem ele não relatou, mas ele foi orientado por Carla Zambelli a deixar o celular dele no modo avião. Ele não relatou isso ontem. Mas ele me disse, né, ele me contou que Carla Zambelli orientou ele. Na verdade, o motorista da Carla Zambelli orientou Walter a deixar o telefone no modo avião. O advogado disse também que já entraram com pedido de liberdade provisória, que estão com receio que Delgatti sofra algum atentado. Tá? Vamos ouvir. Nós impetramos hoje um pedido de liberdade provisória, estamos requerendo a liberdade do Walter. A defesa entende que o Walter preso é uma presa fácil. E nós temos aí muito receio que o Walter sofra algum atentado. E dentro do presídio entendo que isso iria facilitar caso isso aconteça. Tendo em vista as declarações de Walter ontem, né? Que ele envolve aí todas as pessoas que estavam em volta de Bolsonaro enquanto presidente da República. Pois é, Tiago. Então, nossa equipe vai ficar por aqui, acompanhando toda a movimentação e a gente traz mais informações ao longo do dia na Jovem Pan News. É com você. Até já, Janaína. Girando mais uma vez os nossos comentaristas. Aí, Amanda Klein, a fala do advogado dizendo que teme pela segurança dele se ele continuar preso. Claro que ele vai fazer o papel de tentar soltá-lo, mas de qualquer forma, em relação a essas declarações sobre o celular no modo avião, ele tenta não incriminar especificamente o ex-presidente? Microfone, Amanda, por favor. São declarações que ontem o Walter Delgatti deu à CPMI e algumas delas muito difíceis de provar. Por exemplo, a história do grampo no celular de Alexandre de Moraes. Fica a palavra de um contra de outro. Já outras coisas são um pouco mais fáceis. Você tem um caminho, como, por exemplo, a participação do Walter Delgatti no Ministério da Defesa, na comissão que foi convidada pelo TSE, assim como de outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil, para supervisionar a transparência das urnas eletrônicas. Houve entrada do Walter Delgatti no Ministério da Defesa, o que tudo indica sim. Isso pode ser facilmente comprovado por câmeras de segurança, por exemplo. E, ademais, o próprio filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro assumiu ontem que o presidente quis que Walter Delgatti fosse ao Ministério da Defesa para ajudar a supervisionar ou apontar vulnerabilidades, possíveis fragilidades da urna eletrônica. O que está claro até agora é que os militares foram arrastados para o centro da crise. E é preciso saber se tiveram alguma participação nessa trama golpista, porque o que ficou evidente até agora é que não eram as urnas que tinham algum problema de fragilidade, vulnerabilidade ou poderiam ser fraudadas. Era sim uma organização criminosa
que estava em curso, que estava reunida para tentar fraudar as urnas eletrônicas. Porque se isso que o Walter Delgatti disse é verdade, de que o Bolsonaro propôs inserir um código-fonte falso, malicioso, numa urna eletrônica hipotética, no dia 7 de setembro, para mostrar à população que você podia apertar um botão e no papel impresso pela urna sair outro voto, é muito grave, porque aí você contribui para desacreditar o sistema eleitoral e, em última instância, para desacreditar a própria democracia. Beraldo, ao que parece, tanto a defesa de Mauro Cid como também a defesa de Walter Delgatti Neto estão lançando mão de uma estratégia de que os investigados colaborem o máximo possível com essas investigações, façam revelações numa tentativa de atenuar uma pena que vai ser imputada a eles caso haja uma condenação. Essa flexibilização de pena mediante essa colaboração está até prevista no Código Penal brasileiro. Concorda com essa estratégia? É um movimento mais assertivo a se fazer? Olha, a justiça, quando ela opera para investigar um crime, ela tem esse objetivo, que as pessoas envolvidas sejam pegas, que elas falem tendo em vista o rigor da lei que será aplicado a elas em razão dos crimes que eventualmente cometeram diante das provas que acontecem. Obviamente, a gente tem a prisão do Mauro Cid, que aconteceu em razão de um cartão de vacina, que, ao que me consta, foi a única pessoa no Brasil presa por ter falsificado um cartão de vacina, e não acho que essa investigação sobre outros casos que certamente aconteceram no Brasil, eu não acho que isso evoluiu, mas ele está ali preso, isso é um fato, e aí várias informações, vários episódios vão sendo adicionados na participação dele em todo o contexto, não só dos questionamentos feitos pelo governo Bolsonaro em relação às urnas eletrônicas, mas também todo o episódio das joias, aquilo tudo, e a situação vai ficando de tal forma que ele está claramente enxergando que não há caminho para sair da prisão, que não contando tudo que sabe. E é importante que faça. Da mesma forma, Walter Delgatti, que obviamente ontem deu demonstrações muito claras de que não é uma pessoa ali muito estável, né? Admitiu que toma muitos remédios de prescrição médica, foi preso inclusive por tráfico de drogas, que ele alega que era em razão da quantidade de remédios que tinha na casa dele, é uma pessoa muito instável. E esse aí me parece que vai falar tudo que puder e que quiser, e essa dramatização de que o advogado coloca ele como um alvo fácil na prisão, isso é uma bobagem. Vai ser preso ali e não tenho certeza que a justiça conseguirá, através do sistema penal, cuidar da proteção dele como faz com outros detentos.